Agora está na hora de conferir o que é destaque no G1 Caruaru e região. Quem está chegando ao vivo é Everton Freitas e os moradores de Itabira, no Sertão, continuam estarrecidos com a morte do menino de 2 anos e do linchamento de um dos suspeitos de ter cometido esse crime. Né, Everton? Uma boa tarde para você. Exatamente, Almir. Boa tarde para você e a todos que acompanham o nosso AB1. Os moradores da cidade de Itabira, no sertão do estado, um município pequeno com um pouco mais de 27 mil habitantes, estão vivendo dias de luto desde o último domingo, quando um casal que cuidava do pequeno Arthur, de 2 anos, assassinou a criança. Os moradores da cidade têm vivido esse sentimento de luto diariamente. A morte do menino deixou boa parte das pessoas que moram no município chocadas com o crime bárbaro que repercutiu em todo o país. Ontem, a equipe da repórter Kari Diniz conversou com alguns moradores lá da cidade de Itabira, que apesar de não terem contato direto com o Arthur, sofrem a perda do menino, que foi encontrado com diversas lesões pelo corpo, chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Na manhã de hoje, o G1 consultou o site da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que mostra que de janeiro a dezembro do ano passado, o município localizado no sertão do estado registrou apenas 2 crimes violentos letais intencionais. Em janeiro deste ano, a cidade registrou um caso. Os dados referentes a esse mês de fevereiro só serão divulgados na quinzena do próximo mês. Mas com o registro do crime de Arthur Ramos, o município já contabiliza 2 casos este ano, se equiparando então ao mesmo número do ano de 2024. Agora há pouco, a Vara Única de Itabira emitiu uma nota dizendo que na última segunda-feira, um dia após o crime, o mandado de prisão contra o casal suspeito pelo homicídio de uma criança encontrada morta no domingo foi emitido. Antes da decisão judicial ser protocolada, a Polícia Civil havia feito a representação pela prisão preventiva na mesma segunda-feira e o Ministério Público de Pernambuco deu parecer favorável pela prisão do casal. O cumprimento do mandado de prisão, assim como a gente divulgou e acompanha nessas imagens do AB1, foi realizado na tarde da última terça-feira. Durante a condução do casal para a Delegacia de Polícia de Itabira, ocorreu uma abordagem do comboio policial pela população e, em seguida, o linchamento de um dos envolvidos. Na manhã de ontem, a suspeita Giselda da Silva Andrade foi submetida à audiência de custódia, na qual ela relatou que foi vítima de violência policial. Quando isso ocorre, de acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o juiz plantonista tem por obrigação encaminhar um relato para a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social do Estado, que vai então apurar o fato. Já em relação ao homicídio da criança, o TJPE disse que o Poder Judiciário não poderá prestar mais esclarecimentos neste momento, porque a investigação do caso tramita em segredo de justiça. Quanto ao linchamento e homicídio de um dos investigados, o Tribunal de Justiça de Pernambuco também disse por meio de nota que certamente haverá um inquérito policial exclusivo e, posteriormente, um processo judicial também exclusivo para que seja apurado todos os detalhes dessa ocorrência. A Polícia Civil também disse que continua investigando esse caso, isso porque ainda existem muitas dúvidas com relação a esse crime registrado lá no sertão. Dúvidas que ainda não foram esclarecidas, como, por exemplo, qual a motivação, o que teria levado o casal a assassinar a criança de apenas 2 anos lá no sertão do estado. E por que também a mãe deixava o filho com os suspeitos que, de acordo com as investigações, tinham passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e também de homicídio. A gente vai continuar acompanhando esse caso que a gente vem relatando diariamente aqui no nosso AB1 e assim que houver novidades, a gente volta a falar sobre esse caso. A polícia disse também, Almir, que aguarda o resultado do laudo médico para saber se houve ou não abuso sexual na criança. A gente vai continuar acompanhando esse caso lamentável, Almir. Lamentável demais, é um caso complexo, não é? Com várias arestas a serem aparadas. A gente vai seguir acompanhando, sim, Everton. No G1 também tem informações a respeito de um acidente grave, mais um acidente grave aqui na nossa região. Esse acidente ele foi registrado na noite de ontem na BR-104, na cidade de Agrestina, e envolveu um ônibus escolar e um veículo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que de um motorista do carro, ele teria entrado na contramão, batendo então de frente com esse ônibus escolar. A gente inclusive acompanha essas imagens, o veículo ficou praticamente destruído nessa colisão. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do ônibus, ele não teve nenhum tipo de ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal também disse que no momento da colisão não tinha nenhum estudante no transporte escolar. O motorista do transporte, ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, ou seja, ele não tinha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica. Esse acidente ocorreu por volta das 9 horas da noite de ontem em um trecho, Almi, que normalmente os condutores reclamam bastante devido à falta de iluminação. Isso requer, inclusive, que os condutores possam redobrar o cuidado para evitar que ocorrências como essa possam ocorrer na nossa região aqui no interior do estado, Almir. Sem dúvidas, Everton, sem dúvidas. Muito obrigado, então, pelos primeiros destaques do G1 no AB1 e até daqui a pouco. Até já. Muito bem, até já. 12h, 9 minutos, a gente vai seguindo com o seu AB1. Estamos de volta para você, 12h, 37 minutos. Vamos voltar à redação? Everton Freitas está chegando com outros destaques do nosso portal. Inclusive, Everton, tem aplicativo novo do Detran, né? Exatamente, Almir. Esse aplicativo ele visa facilitar os serviços que normalmente são oferecidos em unidades presenciais de todo o estado. Ele foi lançado pelo Detran Pernambuco ao longo desta semana, já está disponível para ser baixado gratuitamente para a versão Android. No G1 tem o link, inclusive, para que os interessados possam baixar e assim possam utilizar esse serviço, que oferece 24 serviços online, como renovação de CNH, emissão de documentos de veículos, com alto nível de segurança e acessibilidade. Segundo o governo de Pernambuco, o aplicativo ele foi desenvolvido para garantir uma experiência mais prática, segura e personalizada para os cidadãos, eliminando riscos de sites falsos e facilitando o acesso a serviços essenciais. Como disse, as pessoas podem então solicitar a renovação da CNH, também mudança ou adição de categoria de CNH, consulta de débitos, geração de boletos do IPVA e multas, emissão do documento do veículo e também liberação de veículos recolhidos. A plataforma também oferece recursos como reaproveitamento de dados biométricos, permitindo que motoristas acima de 50 anos renovem a CNH sem precisar se deslocar até uma unidade do órgão. Lá no G1 tem outros detalhes com outras orientações repassadas pelo governo de Pernambuco para que os condutores possam passar a utilizar esse serviço que é importante e facilita no dia a dia dos condutores, Almir. Exatamente, facilita, deve facilitar, né, Everton? Estou vendo que no G1 também tem informações a respeito dos homenageados do Carnaval de Pernambuco. Exatamente. O governo de Pernambuco divulgou ontem os homenageados do Carnaval 2025 e tem homenageado da cidade de Surubim, aqui no Agreste Pernambucano. É o compositor Capiba. Também o cantor Almir Rush foi anunciado, entre outros nomes da região metropolitana do Recife. Durante o evento, que foi realizado ontem, foram entregues os troféus em reconhecimento às contribuições dos homenageados para as tradições culturais do estado. A viúva de Capiba, a Zezita Barbosa, ela representou o artista que morreu em dezembro de 1997. Ele era natural da cidade de Surubim, nasceu em 1904. O nome dele era Lourenço da Fonseca Barbosa, conhecido como Capiba. Ele que é considerado um dos principais compositores do frevo. O músico era filho de um maestro, aprendeu a tocar trompa e começou a compor aos 10 anos. Ao longo da vida, ele produziu mais de 200 composições e é então um dos homenageados do Carnaval 2025 aqui no estado de Pernambuco. A gente lembra, inclusive, Almir, sobre o pré-carnaval multicultural aqui de Caruaru, que acontece ao longo desse fim de semana. A gente lembra porque no sábado tem transmissão ao vivo do Agreste Folia aqui na telinha da TV Asa Branca. Serão 2 programas ao vivo apresentados por você e também pela jornalista Marcela Calado.
Também haverá transmissão pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e todos os detalhes também poderão ser conferidos pelos nossos telespectadores e internautas pelo portal CNF. É uma cobertura completa para que o pessoal que não vai poder acompanhar a folia de maneira presencial possa estar em casa, no trabalho, seja onde for, você acessa o G1 ou liga a sua TV e acompanha a cobertura em tempo real com todos os veículos que fazem parte do Grupo Asa Branca de Comunicação, já nesse sábado, Almir. Exatamente, a gente vai estar aqui agitando o folião com essa cobertura completa do nosso pré-carnaval, vai ser demais, tudo ao vivo. Everton, muito obrigado pelas informações de hoje, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Até amanhã, Almir. Valeu, Everton.